Boa tarde, pessoal. Boa noite. Eu sou o professor Daniel. Estou aqui conversando um pouquinho com vocês, a pedido da professora Julice, sobre esse processo aí de algoritmização do trabalho, de como que isso vai se produzindo, e algum comentário aí também. Já sei que vocês fizeram uma leitura aí sobre o trabalho do Morozov, né, a respeito do efeito que todo o processo de, vamos dizer assim, de transformação, né, do panorama digital se aproximou, então, primeiramente, das tecnologias de informação e de comunicação, e na sequência, na esteira, se foi alterando também o mundo do trabalho. A obra ali do Morozov faz críticas, né, profundas a esse processo, então para isso é importante entender também que ela tem uma relação com a década de 90 desse processo, que era uma década onde tínhamos um intenso otimismo, né, uma intensa utopia a essa relação da tecnologia com o ser humano, inclusive colocando isso num lugar de transformação, de produção de uma nova sociedade, ou de uma sociedade mais onde teríamos, né, um maior protagonismo. O que não quer dizer que não tenha acontecido muitos fenômenos e muitos movimentos de protagonismo a partir do digital. Porém, é importante entender de como que o capitalismo, nessa formulação, né, que foi também se aproximando das grandes corporações que se produziram a partir das empresas de tecnologia, ele criou novas maneiras, né, de transformar, então, o dado em mercadoria, né? Então, essa ideia de datificação, então tem alguns conceitos que estão centrais aí. A ideia de datificação é uma ideia importante, a ideia de algoritmização é uma ideia importante porque vai falar um certo controle desse dado, né? Ou seja, da produção desse dado e da veiculação dele, por consequência, né? E agora, mais recentemente, como que isso chega em uma parcela vulnerável de trabalhadores, que é a plataformização do trabalho. Ou seja, de como que essas coisas vão se alinhavando, né? Eu acredito também que um termo importante para compreender de fundo, né, obviamente, é a financiarização que está por trás desse processo, ou seja, tem que estar de olho também na flutuação de como que esses interesses do capital acontecem, para poder entender também para que lado que vai a tecnologia. Isso é interessante, como essas coisas estão bastante interligadas, né? Na nossa reflexão também tem que estar. Então, tem um conjunto de autores aí que vão falar, por exemplo, num pós-digital. Esse pós-digital, ele seria um período aí, a partir dos anos 2010, ou seja, na última década, em que as pessoas ficaram um pouco mais deprimidas, né? Vamos dizer assim, um pouco mais, menos utópicas com relação à tecnologia. É claro que todo um segmento que tem como princípio, né, a produção de inovação tecnológica, o princípio de renovação de tecnologias, eles estão muito mergulhados nesse discurso, né, que às vezes esconde, obviamente, como o próprio autor ali também, de alguma maneira, ele defende essa ideia, isso esconde, né, uma certa deterioração do trabalho, né, isso esconde uma certa precarização das relações, e isso esconde também, muitas das vezes, os interesses ali colocados. Todas essas questões estão muito presentes nisso que vai se traduzir, então, como pós-digital, que seria uma crítica muito grande a toda essa visão otimista do digital. Eu, particularmente, eu não sou dessa visão otimista, eu não tenho essa perspectiva, mas também não tenho a perspectiva de que o digital é uma questão a ser demonizada, ela tem que ser compreendida, né? É diferente. Então, as implicações políticas, sociais, né, do que estão na produção de um artefato digital, de um software, ou de uma relação a partir do processo digital, que, obviamente, isso está entrelaçado com o mundo do trabalho, é necessário, é uma urgência, né? Nossa, fazer essa reflexão, inclusive, crítica disso. Para isso, né, a gente precisa estar atento às movimentações que essa distribuição, né, financeira vai fazendo e vai colocando, então, como sendo prioridade. As fake news, por exemplo, como isso está sendo dito, né, ali como está
também é levantado no material do autor como um elemento importante, é porque, de alguma maneira, em algum período do tempo, né, na produção do dinheiro, ela se transformou numa mercadoria, né, pela transformação, pela forma como ela vai trazer esses dados. Na verdade, isso já vem sendo dito pelos teóricos da comunicação já há bastante tempo, como é que se produz aí um processo comunicacional em que, na verdade, o que importa é que tu esteja transmitindo algo, não interessa o que seja, e por isso as notícias falsas, elas serem falsas ou não, é irrelevante, né, para quem está vamos dizer assim, na financiarização desse processo, tá? Então, obviamente, é uma responsabilidade muito grande das plataformas de redes sociais maiores com relação à produção das fake news. Elas lucram bastante com isso. Então, o que a gente tem que estar, de alguma forma, também atento para não jogar a criança fora junto com a água suja, né? É efetivamente observar quais são os movimentos disruptivos, quais são os movimentos mais coletivos, quais foram as pautas que conseguiram ter visibilidade a partir do digital e quais são as novas formulações de trabalho que são possíveis a partir, né, de uma assimilação, vamos dizer assim, dos processos algoritmos e do digital. É preciso estar nessa arena, vamos dizer assim, de combate, aí, nessa arena do trabalho, porque senão nós vamos perder o tempo todo essa guerra, né? Então, é preciso que a gente se aproprie disso, se aproxime, faça discussões das pautas que nos são caras como trabalhadores, faça discussões das pautas que nos são caras como gestores que vão estar em relação com organizações de todos os tipos, né? Que fomente novas formas, né, também mais plurais, mais democráticas aí dentro da rede, do digital, né? E para isso não adianta, a gente precisa estar transitando num campo que é interdisciplinar. Então, se tem algum recado, assim, alguma coisa que eu poderia comentar aí com a turma, é justamente a necessidade de estarmos sempre em contato com as outras disciplinas que estão pesquisando, olhando e pensando também o digital, né? Então, no campo que me interessa, porque eu sou psicólogo, minha formação é na psicologia, né? O que a gente já percebe é que existe todo um jeito de pensar, de sentir, de se movimentar, de se relacionar, que já está não mais tanto a ideia de mediado pelo digital, mas já transformado pelo digital. Então, a geração que está vindo, a geração que já são mais do que nativos digitais, está totalmente naturalizado a relação com o digital, já é um outro jeito, né? Então, a gente precisa repensar, olhar, estar atento, né? Não é simplesmente imaginar que tirando da tomada ou desplugando as pessoas, né, isso se resolve. E aí isso é retroceder, não é por aí. Mas é trazer a reflexão crítica, educar, né, a aposta na educação aqui, ela tem que ser violenta, no sentido de ser radical, né? Ou seja, é através da educação, acredito nisso, senão não seria professor, né? É através da educação que a gente vai efetivamente conseguir, então, fazer alguma transformação nessa relação com o digital. Bom, são alguns comentários, eu estou à disposição também, caso queiram fazer alguma outra conexão com o texto comigo, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.